Agora a gente fala que a dívida pública é um dos principais desafios para os próximos anos, como a gente tem trazido aqui ao longo dos últimos meses no CNN Money. E o próximo presidente do Brasil pode ter que lidar com o atual ritmo de crescimento do endividamento público, que vai agravando cada vez mais a situação fiscal do país. E essa avaliação não é minha, é de Samuel Pessoa, pesquisador associado do FGV-IBRE, com quem eu converso agora, aqui no CNN Money. Muito bem-vindo, Pessoa. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. Gostaria, antes de mais nada, de entender um pouco na sua avaliação como que essa dívida pública ela foi sendo construída nos últimos anos, se na sua interpretação ela está mais relacionada com cenários recentes de movimentações feitas ou se estamos olhando para trás e olhando para heranças que acabaram impactando a dívida pública atualmente. Como que ela foi se desenvolvendo para chegar no patamar em que está hoje? Olha, a dívida pública ela cresceu muito, né? Nos 4 anos do terceiro mandato do presidente Lula, a dívida pública deve elevar-se 11 pontos percentuais do PIB, ou seja, Lula pegou com 72% do PIB de endividamento e deve entregar para o seu sucessor, que pode ser ele mesmo, com 83%. Então, houve um crescimento muito acentuado desse endividamento. E esse crescimento é uma soma de duas dinâmicas. Primeiro, houve um aumento do gasto público por conta da emenda constitucional da transição. Naquela época, lá em novembro de 2022, antes do presidente Lula tomar posse, houve o esforço de gerar um colchão de liquidez para que o presidente Lula pudesse aplicar suas políticas. E aí houve um grande crescimento do gasto público. Esse crescimento do gasto público é fruto de políticas que foram retomadas pelo presidente Lula. As duas mais importantes foram a reindexação do salário mínimo real, essa política de valorização do valor real do salário mínimo. Quando o valor real do salário mínimo aumenta, todos os benefícios sociais vinculados ao salário mínimo crescem. Então, aumenta muito o gasto público. A segunda política, que foi uma decisão do presidente, foi reindexar os gastos mínimos de saúde e educação à receita corrente líquida. Então, se a economia vai bem e a receita aumenta, o gasto automaticamente tem que aumentar junto com a receita. Como esse foi um período de recuperação da receita, essa recuperação da receita gerou um aumento automático do gasto público. E houve algumas políticas que são heranças, como o ministro Fernando Haddad com muita frequência nos lembra. Duas são as mais importantes, foram a mudança dos critérios de elegibilidade para o benefício de prestação continuada e a mudança do critério das contrapartidas da União para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Né? Aumentou muito o aporte de recursos que o Tesouro Nacional dá para o Fundeb para melhorar a qualidade da educação básica no Brasil todo. Então, essas duas medidas geraram um aumento de gasto para o ano que vem, alguma coisa da ordem de 70 bilhões de reais. Ou seja, dá para dizer que, do ponto de vista do gasto, metade é herança, metade são decisões do atual governo. Adicionalmente, como esse governo resolveu aumentar o gasto público no início do mandato, gerou uma economia plena carga com inflação de serviços após 2 anos. E isso faz com que o ciclo de juros esteja se alongando muito. Porque, em geral, os presidentes, quando assumem, nos primeiros 2 anos, arruma a casa, gasta menos, pé no freio do gasto público, e aí vão colhendo os benefícios da arrumação da casa e o aumento do gasto público nos 2 anos finais, quando a eleição se aproxima. Como o presidente Lula inverteu essa ordem, ele começou com o pé no acelerador do gasto, a consequência disso é que o ciclo monetário de elevação da taxa Selic ficou longo demais. E esses juros muito elevados contribuem para crescer a dívida pública. Então, eu diria, heranças do passado, decisões do próprio
presidente de aumentar o gasto público. E a inversão do ciclo político da despesa pública, pé no acelerador no início em vez de no final, gerando muito juro, explica esse enorme aumento de endividamento que a gente observa nos 4 anos do terceiro mandato do presidente Lula. Pessoa. E aí queria entender um pouco mais, na sua percepção, o governo como um todo, e aí eu incluo o presidente Lula, também o ministro Fernando Haddad, se mostra preocupado com essa dívida pública. A gente tem uma preocupação por parte, principalmente de Haddad, em aumentar a arrecadação. A gente não vê tanto uma preocupação com relação a um corte de gastos, mas o aumento da arrecadação é uma busca diária, praticamente, do ministro Fernando Haddad. Eu queria entender como é que você está enxergando esses movimentos feitos pelo governo federal aí nos últimos anos. Eu acho que esses movimentos, eles foram bem feitos. O ministro Fernando Haddad conseguiu aumentar bastante a receita. Só que, como o próprio presidente Lula mexeu na indexação dos mínimos condicionais que a União tem que gastar com saúde e educação, reindexando esses gastos à receita, gera meio um paradoxo. Você faz uma política de recuperação da receita e automaticamente linhas muito importantes do gasto público têm que aumentar, neutralizando uma parte do esforço fiscal, né? Então, o impacto foi muito menos importante do que se imaginava, porque tem essas inconsistências que ainda não foram enfrentadas. Eu imagino que o próximo presidente, seja ele quem for, terá que enfrentar essas inconsistências, terá que mudar a regra de indexação dos mínimos condicionais em saúde e educação e terá que mudar a regra de valorização do salário mínimo, do valor real do salário mínimo. Perfeito. Queria entender, olhando agora para o ano que vem especificamente, porque a gente sabe os desafios que estão pela frente, levando em consideração que é um ano eleitoral. Você mesmo citou, pessoa, há pouco o fato de que no começo do mandato, desse terceiro mandato, o próprio presidente Lula já colocou o pé no acelerador. A gente sabe que anos de eleição, naturalmente, ainda mais para um governo que tenta se eleger, é o ano de aumentar gastos. Como é que você também enxerga esse cenário para o ano que vem? É um movimento que a gente tem visto já agora nesse ano de tentar passar o máximo possível de projetos agora, a reforma do imposto de renda, a questão ali para quem ganha até R$ 5.000. Portanto, queria entender como é que você está olhando para o ano de 2026. A impressão que eu tenho é que em 2026 os gastos primários do governo federal irão crescer, mas de uma forma um pouco mais modesta do que ocorreu nos 2 primeiros anos do mandato. Aí eu acho que o presidente Lula não vai forçar muito a mão no gasto. Os números são o seguinte, dando uma reorganizada nos gastos de precatório, redistribuindo ao longo do mandato os precatórios conforme eles foram sendo reconhecidos pela Justiça, o crescimento do gasto primário real em 23 contra 22 cresceu uns 9%, em 24 contra 23 cresceu uns 6%, em 25 contra 24 vai crescer 1,5% e o ano que vem deve crescer 3%. Então vai ter uma aceleração do gasto público ano que vem em relação a 25, mas são valores de crescimento muito menores do que os observados no primeiro biênio do terceiro mandato do presidente Lula. Com isto, eu acho que ele consegue chegar a uma inflação relativamente contida, acima da meta, mas ainda contida, conseguindo tocar, o Banco Central conseguindo lentamente reduzir a taxa Selic. Sigo te ouvindo aqui, professor. Agora, o que vai acontecer em 27 é que é a pergunta, né? O cenário econômico ele não é muito ruim para o presidente, porque a economia está desacelerando, a inflação está caindo, as safras têm sido muito boas e tudo sinaliza que a safra 25-26 será positiva também, e, portanto, o cenário econômico, político a gente não sabe direito, não é minha área, mas o cenário econômico ele não é ruim para o presidente Lula. Então, por conta disso, eu acho que o presidente Lula não vai mexer muito. Por quê? Porque se ele pesa a mão demais no gasto público, o mercado se assusta, o câmbio desvaloriza, isso vira inflação. Ele ganha com uma mão e perde com a outra.
é uma conta de chegada difícil e eu acho que o presidente vai ter habilidade para fazer esse equilíbrio na execução do gasto público ano que vem. E aí aproveito para te perguntar também de que forma que você enxerga a questão de ajuste fiscal. Qual o caminho que, na sua avaliação, seria o melhor caminho que o governo poderia seguir nesse momento, levando em consideração esse cenário e essas movimentações que foram feitas pelo governo nos últimos anos? Como é que você enxerga talvez o bote de salvação aí do próprio governo, mas de modo geral da economia brasileira? Então, eu acho que a gente tem que fazer ajuste fiscal porque a gente tem que construir um equilíbrio com juros baixos. Né? Porque com juro de 15%, com juro real de 10%, não tem futuro, não tem amanhã, não vai ter melhora para os nossos filhos. Né? E, infelizmente, os juros são altos porque a gente vive uma situação de pressão inflacionária quase que permanentemente. Né? E a gente vai ter que mudar a dinâmica do gasto público. Quando eu falo dinâmica do gasto público, a gente tem que construir um equilíbrio em que a taxa de crescimento do gasto público primário seja menor do que 2% durante vários anos. Isso significa nós teremos que mexer no critério de indexação do salário mínimo real, teremos que mexer no critério de indexação dos mínimos constitucionais em saúde e educação, mas também teremos que mexer naqueles itens do gasto público que atendem a grupos de pressão específicos, a grupos organizados da sociedade. O ministro sempre lembra, no meu entender corretamente, quem são eles. Né? Estou pensando aqui nas emendas parlamentares, na reforma da aposentadoria dos militares, que não foi objeto de reforma quando se reformou o sistema para todo mundo. Penso também nos supersalários, que precisa ser tratado, e, finalmente, uma série de itens que a gente chama gasto tributário, né, que onera o Tesouro e atende a grupos específicos e que não atendem ao interesse geral da sociedade. Então, eu diria, o ajuste fiscal tem que ser cortando o gasto e tem duas partes. Uma é fazendo com que a taxa de crescimento dos gastos sociais cresça mais lentamente, e significa utilizar outro indexador do salário mínimo, outro indexador dos mínimos condicionais em saúde e educação, mas também mexer naqueles gastos que atendem a grupos econômicos, a grupos sociais específicos, mais organizados, que têm regimes previdenciários e regimes tributários especiais. Que são ainda mais sensíveis, né? Samuel Pessoa, pesquisador associado do FGV IBRE, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Muito bom te receber. Prazer, até a próxima, gente. Até, obrigada.